E aí pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje vai ser função exponencial. Mas calma, jovem, não sai do vídeo ainda não, vai ser legal, te prometo. Muitas vezes a gente não tem aquela vontade de aprender matemática porque não conseguimos enxergar o motivo de estar aprendendo um determinado assunto. E para evitar que isso daqui aconteça, com esse vídeo, eu vou introduzir esse conceito de função exponencial por meio de um contexto muito interessante para vocês verem. E aí, a partir disso, eu vou mostrar para cada um de vocês que aquela típica frase "eu nunca mais vou usar isso na minha vida, professor", não vai se aplicar para as funções exponenciais. Bem, o contexto de aplicação que será abordado nesse vídeo será o crescimento populacional. Esse termo você provavelmente já ouviu falar, seja nas suas aulas de geografia ou até mesmo no Jornal Nacional, quando você liga para ver alguma matéria. Mas também é importante ressaltar que existem diversas outras situações que utilizam as funções do tipo exponencial, e isso mostra como elas estão presentes no nosso dia a dia, como, por exemplo, as curvas de contágio de doenças. Então, o que a gente está vendo hoje na TV, né? Quando a gente vê sobre o coronavírus, então isso é relacionado, sim. E também alguns modelos de curvas de aprendizado. Esses dois utilizam muito as funções exponenciais para existirem e realmente serem utilizados para um fim comum. Bem, agora indo direto ao assunto, vamos começar a falar sobre o aumento da população. Como vocês já devem imaginar, o crescimento da população mundial não é linear. Ou seja, em um mesmo período de tempo, não nasce a mesma quantidade de pessoas. Na verdade, se analisado um gráfico que demonstra o crescimento da população mundial, ele vai ficar mais ou menos assim. Esse gráfico, como a gente pode ver, ele é até bem simplificado e ele mostra um crescimento populacional ideal. Então você vê que ele vai perfeitinho, subindo, tranquilinho, né? Mas se você for analisar um gráfico mais realista e mais consistente, você vai ver que ele vai apresentar muitas inconstâncias nesse crescimento. Você vai ver agora nesse próximo gráfico. Como é possível perceber nesse seguinte gráfico, a população mundial ela se manteve relativamente estável por alguns séculos, e somente a partir do começo de um processo de urbanização, como por exemplo a criação das polis gregas, você começa a ter um notável aumento populacional. Eu até diria que essa concentração, essa aglomeração de gente nas cidades facilitou a ocorrência de uns romances, né, e consequentemente o aumento da população. Porém, é possível perceber o seguinte: nós temos depois de um tempo uma queda no crescimento da população, durante um período que foi muito marcante para toda a sociedade, que foi a peste negra, uma doença que matou aproximadamente 1/3 da população europeia, fazendo com que esse crescimento caísse, e tem uma queda bem significante. O aumento mais acentuado do gráfico começa a partir da Revolução Industrial, quando muitas pessoas saem do campo e vão para as cidades, a fim de que pudessem morar mais perto das indústrias, que se tornaram o centro da época de geração de empregos. E além disso, não é mesmo? As cidades, com essa grande aglomeração, essa grande mudança de pessoas, causam o quê? Uma melhor infraestrutura do que era vista no campo e também uma melhor e mais eficaz prestação de serviço, o que garante às pessoas que elas possam viver mais, ter mais filhos e, assim, aumentarem o crescimento populacional da época. Tudo bem, você já entendeu isso, mas agora você deve estar se perguntando o seguinte: legal, mas o que tudo isso tem a ver com a função exponencial? Pois até agora estamos falando somente de história e não de matemática propriamente, correto? Não, jovem pupilo. Vou te explicar. Primeiramente, é importante que saibamos o que são as funções exponenciais. Uma função exponencial é uma relação entre dois conjuntos, e essa relação se dá, em sua forma mais básica, a partir da seguinte lei de formação. O f de x é igual a elevado a x, em que a base dessa potência, é a constante, e a variável fica localizada no expoente. É importante ressaltar que a base a deve ser positiva e diferente de 1. No contexto de aplicação que vamos utilizar, a variável é o ano ao qual se deseja analisar, e vocês verão que ele estará localizado no expoente. Por esse motivo, podemos considerar a função de crescimento populacional que vamos abordar como uma função exponencial. Cada vez mais, a população mundial tem crescido com uma velocidade maior. No ano de 2000, por exemplo, a população era de aproximadamente 6,115 bilhões de pessoas, e a taxa de crescimento anual da população era de 1,3%.
Especialistas em estudos de crescimento demográfico apontam que a população de cada ano, a partir de 2000, pode ser estimada através da seguinte função exponencial: pt igual a 6 vezes e elevado a 0,013 vezes t. Mas antes da gente continuar, vamos entender o que está sendo escrito aqui e o que essa função está dizendo para a gente. Então vamos lá. É importante a gente relembrar o seguinte: p, entre parênteses o t, que também pode ser lido como p em função de t, é a população em bilhões de pessoas no ano t. Ah, e lembrando que esse t vai ser a nossa incógnita, tudo bem? E esse e aí? Esse e é muito estranho, né? Mas na verdade ele corresponde a uma constante matemática, conhecida como número de Euler, e não Euler, Euler. E o 0,013 vai corresponder à taxa de crescimento anual da população, já que 1,3%, o que foi dito anteriormente, corresponde à seguinte fração, 1,3 dividido por 100, que por sua vez corresponde ao decimal 0,013. Também é muito importante a gente falar um pouquinho mais sobre esse E, né? O número de Euler, que foi nomeado em homenagem ao matemático suíço Leonhard Euler, também chamado de número de Napier, ou Napier, em homenagem ao matemático John Napier. É uma das mais importantes constantes da matemática. É um número irracional, cuja aproximação é de 2,718. Para descobrirmos a aproximação de E, número de Euler, que devemos usar, aplicamos na fórmula os dados sobre o ano 2000. Assim, a equação ficaria 6,115 bilhões igual a 6 vezes o número de Euler elevado a 0,013 vezes 2000. Lembrando que esse número gigantesco, então 6,115 bilhões, se refere ao número de pessoas que foram contadas no ano 2000. E o nosso t agora vai ser substituído por 2000, pois nós estamos calculando somente para o ano 2000. Tudo certo? Vamos seguir. Bem, para resolver essa equação, primeiramente nós vamos passar o 6 para o outro lado da igualdade. Se aqui ele está multiplicando, vamos passá-lo dividindo. E essa divisão entre 6,115 bilhões por 6 vai resultar em aproximadamente 1,019 bilhão. Uau, ainda continua muito grande, né? Mas vamos seguir. O próximo passo vai ser multiplicar os números que estão no expoente de E, ou seja, vamos fazer 0,013 vezes 2000, que resulta em 26. Aliás, uma dica matemática. Se nós temos 0,013 vezes 2000, podemos contar esses zeros presentes no número 2000 e fazer com que a vírgula do 0,013 ande casas à direita cada vez que encontrar um zero desses. Então, se ficou confuso, vamos explicar. Depois da vírgula, à direita, temos 3 casas. Mas se olharmos o 2000, nós temos 3 zeros. Logo, essa vírgula vai pular 3 vezes a casa para a direita. Então, teremos a seguinte multiplicação: 13 vezes 2, resultando em 26. Isso pode ajudar muito na hora de resolver questões. Mas, seguindo, com isso, a nossa equação vai ficar assim: 1,019 bilhão igual a E elevado a 26. A fim de que possamos isolar o E e descobrir uma aproximação nessa fórmula, passamos o 26, que está como uma potência desse lado da igualdade, para o outro. E aí vamos fazer a operação inversa da potenciação, que é a raiz. Então a nova igualdade vai ser: o resultado dessa raiz é aproximadamente 2,22. Embora a aproximação mais exata do número de Euler seja 2,72, houve divergência, pois fizemos a conta como uma aproximação do número real da população. Vamos agora utilizar o número de Euler segundo o valor que obtivemos através da fórmula, já que foi essa aproximação utilizada na construção da curva que vamos analisar, sendo essa curva a seguinte. Se agora quisermos realizar uma estimativa da população mundial no ano de 2020, por exemplo, basta aplicar a fórmula que nos foi apresentada anteriormente, fazendo com que a incógnita esteja agora em P em função de T. Portanto, a equação ficaria x, a nossa incógnita, igual a 6 vezes o número de Euler elevado a 0,013 vezes 2020.
Primeiramente, para resolvermos essa equação, nós vamos multiplicar os números presentes no expoente, ou seja, 0,013 vezes 2020, o que vai resultar em aproximadamente 26,26. Depois disso, elevamos o número de Euler a esse resultado. Lembrando que a aproximação para o número de Euler que estamos utilizando é igual a 2,22, a que nós obtivemos realizando o processo de contas anterior. E o resultado dessa potência é o seguinte. É um número bem grande. Por fim, para descobrirmos o x, nós vamos multiplicar o resultado da potência por 6, resultando em aproximadamente 7,5 bilhões de pessoas. Nossa, muita gente. Bom, através desses cálculos, é possível estimar qual será a população mundial em qualquer ano, o que é essencial para que, por exemplo, seja produzida uma quantidade suficiente de comida para todas as pessoas, para planejar o crescimento das áreas urbanas, estimar um limite de utilização de recursos fornecidos pelo planeta a cada ano, entre outras diversas aplicações, sendo tudo isso possível por conta de uma função exponencial. Bem, sendo assim, espero que tenham entendido o conteúdo trazido aqui no vídeo e que possam entender, além disso, a função dele, a utilização dele no nosso cotidiano e como ele é muito importante em nossas vidas. Espero que tenham gostado do vídeo, que ele tenha trazido esses novos conhecimentos e que tenha convencido vocês realmente como a função exponencial é importante. Muito obrigado pela atenção e até mais. E lembrando, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.